e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, 1 Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4, os versículos 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, irmãos? O tema dessa ministração, dessa mensagem, é o reino de Deus está próximo. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a plena convicção pelos acontecimentos que nós temos presenciado que o fim está próximo. O reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, e as coisas que têm acontecido nos últimos dias, nos últimos anos, são apenas a palavra de Deus se cumprindo, as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. E nós temos a consciência de que, além de ser humanos, nós somos imortais. Existe uma eternidade que nós passaremos ou no céu ou no inferno. E isso é um fato. Nós temos uma eternidade que nós precisamos nos preocupar. E essa eternidade nós vamos passar ou no céu ou no inferno. E é sobre essa eternidade que eu quero tratar aqui nessa noite. Então, a Igreja de Cristo vai ser arrebatada e nós precisamos estar preparados para esse dia. E eu quero ler com vocês aqui em Mateus 24. Como se trata de um culto de ensino, eu vou citar bastante referências para que o conteúdo seja o mais bíblico possível. Amém? Mateus 24, versículo 6. Mateus 24, versículo 6 diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Então, nós vemos aqui que nós vamos ouvir, e nós já temos ouvido, guerras, catástrofes, desastres naturais, tantas tragédias que têm acontecido no nosso país, no nosso mundo, tantas mortes. Nós ligamos a televisão, o que mais nós vemos não são tragédias, são desgraças, são pais matando filhos, filhos matando pais, matando vizinho, cunhado, quem quer que seja. Nós nos deparamos com uma época em que muitos são os desastres que têm acontecido, e a cada dia tem se tornado mais evidente a volta de Jesus Cristo. E por isso nós precisamos estar muito preocupados com a nossa salvação, muito preocupados com o que será amanhã, com o que será do nosso futuro, o que será da nossa eternidade. Pulando para o versículo 42, ainda de Mateus 24. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 44. Por isso estai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando o seu Senhor vier, achar servindo assim. 48.
Porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. Então nós não podemos estar de forma alguma, em hipótese alguma, pensar em nossos corações de que essas evidências não são verdadeiras, pensar de que Jesus não está voltando, pensar que não vai ser agora, pensar que vai demorar ainda. Como está escrito aqui na palavra de Deus, vai ser em um momento que nós não esperamos, um momento vai nos pegar de surpresa. Por isso nós precisamos estar preparados, por isso nós devemos estar preocupados em todos os momentos, viver como se cada momento fosse o último, a última oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus, a última oportunidade que nós temos de ser o melhor de nós perante a Deus, de nos apresentarmos diante de Deus de forma perfeita, de forma agradável, de forma aceitável. Porque somente dessa maneira, perfeitos, santos, agradáveis diante de Deus, somente assim nós poderemos ser salvos. Amém? E eu trago agora um questionamento para nós, para dar continuidade a esse ensino. Como estar preparado? Nós vemos que realmente é um fato que o que está acontecendo, a volta de Jesus Cristo, mas um questionamento que nós temos para nós é como estar preparado para aquele dia. Em Malaquias 3,18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é sobre esse versículo, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o primeiro ponto para nós estarmos preparados para o dia em que Jesus voltar é que nós devemos fazer a diferença, nós devemos ser diferentes. Nós como cristãos, nós recebemos a mensagem de Cristo, nós ouvimos sobre Cristo e aceitamos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a nos moldar segundo Cristo, segundo a palavra de Deus. E através desse conhecimento, nós sabemos que lá no mundo nós temos que fazer a diferença. Aqui dentro, nós somos um corpo de Cristo, nós somos todos iguais perante a Deus. Mas lá fora, nesse sentido, nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós uma luz, que elas possam ser guiadas, que elas possam se espelhar. E somente dessa forma nós poderemos levar as pessoas até Deus, levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas ao conhecimento da palavra. Que as pessoas vejam algo diferente em nós e através disso elas se sintam com vontade de ser como nós somos, de ter a paz que nós temos, de olhar em meio de uma multidão nos dias de hoje, como que é acontecido tanta coisa ruim. E mesmo no meio de tanta coisa ruim, eu ainda vi uma pessoa no meio dessa multidão diferente. Uma pessoa que transmite paz, que transmite alegria, que transmite algo diferente que ela nunca encontrou em nenhuma outra pessoa. É isso que nós devemos ser. Amém, irmãos? Mateus 5,13 diz assim: nós devemos ser o sal da terra. No versículo 14 e 16, a luz do mundo. Realmente nós temos essa missão de sermos diferentes, de sermos o sal da terra, o que dá o tempero, o que faz a diferença lá fora. E temos que ser um referencial para essas pessoas. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, não podemos nos misturar. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo, mas nós temos que influenciar o mundo. Nós devemos contagiar o mundo. E como fazer isso? Se for por nós mesmos, é impossível contagiar o mundo por nós mesmos, por nosso próprio mérito, por nossa própria força, por nós mesmos é impossível. Somente com Deus, somente com a palavra de Deus, através da palavra de Deus, através da luz de Cristo que brilha em nós. Somente assim nós vamos poder influenciar o mundo. Quando o mundo vê uma terra corrompida, uma terra que a desonestidade impera, e eles verem que nós somos honestos, verem em nós honestidade, pureza, santidade, é isso que vai influenciar eles. Quando eles verem que tantas pessoas vivem de uma forma tão errada, e mesmo assim nós somos íntegros, nós somos corretos perante a Deus, perante a palavra de Deus, isso vai influenciar eles.
isso vai levar eles a desejarem querer essa diferença na vida deles também. Quando eles verem que o mundo está acabando, que está se destruindo, e eles verem que mesmo assim nós conseguimos manter a paz, manter o amor em nosso meio, isso vai influenciar eles. E eles vão querer sentir esse amor que a gente sente. Eles vão querer sentir essa paz que nós sentimos. E somente com Jesus essa paz pode ser sentida, porque é Ele que nos transmite isso. Ele nos transmite a paz, nos transmite o amor. E é através dele que nós vamos levar isso para as outras pessoas. Amém? Nós vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Que nós somos peregrinos e forasteiros e temos que nos abster das concupiscências da carne, as coisas desse mundo, os pecados. Nós temos que ser honestos e corretos no meio da sociedade para que os ímpios vejam em nós boas obras e glorifiquem a Deus. Então, esse versículo já diz tudo. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não podemos nos preocupar com o tempo que vamos estar aqui. Nós temos que nos preocupar com a eternidade. É com isso que nós devemos nos preocupar, porque o tempo aqui é passageiro. Uma hora ou outra Jesus pode voltar para nós. Quando a gente fala que Jesus está voltando, a gente imagina só um grande acontecimento que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Mas ele pode voltar com uma pessoa à noite. Hoje mesmo, agora mesmo, uma pessoa passar mal e se for, Jesus voltou para ela. E nesse momento que nós devemos nos preocupar, porque vai ser tarde demais. Por isso nós temos que a cada momento das nossas vidas nos apresentarmos diante de Deus puros, perfeitos, sem mancha alguma. Porque só assim nós vamos ser salvos, só assim nós vamos poder entrar no reino de Deus. É por isso que nós temos que nos preocupar a cada momento, a cada instante. E nunca deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje e agora. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar depois, Ele pode voltar agora enquanto eu estou falando aqui com vocês. Por isso nós devemos ter tanta preocupação com isso, dar tanto crédito a isso que está sendo falado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos ouvido um ditado que tem por aí que ninguém é perfeito, mas isso é mentira. A própria palavra de Deus nos diz que se nós obedecermos ela, se nós cumprirmos à risca o que ela nos diz, nós podemos chegar à perfeição. Nós temos essa certeza que somente chegando à perfeição nós poderemos entrar no reino de Deus. Porque somente nos apresentando perfeito diante dele, nós poderemos ser dignos de entrar no reino dos céus. E se tratando de um Deus que é perfeito, que é justo e que não tem imperfeição alguma, nós temos que nos apresentar diante dele santos e perfeitos também. Como ele próprio disse, sede santos como eu sou santo. 2 Timóteo 4:2. Pregar em tempo e fora de tempo, repreender e exortar com toda a longanimidade, paciência e doutrina, que é o ensino bíblico. Então, uma vez que nós buscamos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, até mesmo aquilo que nós estamos aprendendo aqui agora, já é algo que nós temos que levar para outras pessoas. Tudo que nós aprendemos a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, nós temos essa missão. Nós temos esse chamado de levar para outras pessoas esse conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Porque da mesma forma que nós temos acesso a essa palavra, porque alguém nos deu esse acesso. Foi através de alguém que orou por nós, através de alguém que falou de Deus para nós. E da mesma forma nós também temos que levar isso para outras pessoas. Amém? Mas aí nós vemos aqui duas perguntas a se fazer. Mas como que eu vou pregar? E se as pessoas não me ouvirem? Abra comigo em Atos 18, versículos 5 e 6.
Atos 18, versículos 5 e 6. Diz assim: E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo, parto agora para os gentios. Nós sabemos que quando nós temos o conhecimento da palavra, e nós temos a oportunidade de falar da palavra de Deus para uma pessoa, e nós negligenciamos isso, a condenação dessa pessoa, Deus vai cobrar de nós no dia do juízo. Quando nós temos a oportunidade de falar de Deus para uma pessoa, e não fazemos isso, a culpa vai ser nossa se essa pessoa for condenada. Se essa pessoa não tiver a consciência de que ela é um pecador, de que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do perdão de Deus. E todas as vezes que nós vemos um de nossos irmãos, ou qualquer pessoa, um familiar, um amigo no trabalho, qualquer pessoa que seja, que nós vemos fazendo algo que nós temos a consciência de que é errado, e nós deixamos, nós não corrigimos essa pessoa, o fato dela ser condenada, a culpa vai ser nossa. Mas aqui, essa palavra que fala de Paulo, nos deixa como um ensino que nós temos que fazer a nossa parte sem se preocupar se as pessoas vão nos ouvir, se as pessoas vão dar crédito igual que nós estamos falando ou não. O simples fato de nós fazermos a nossa parte já é o suficiente para que nós não sejamos culpados pela condenação dessa pessoa. Quem vai dar para fazer essa pessoa se convencer de que o que nós estamos falando é verdade é o Espírito Santo. A nossa parte é somente falar, a nossa parte é somente pregar e anunciar a palavra de Deus. Em Marcos 16:15 diz que nós temos que cumprir o ID, e essa é uma missão que Jesus deixou para todos nós. Cumprir o ID é o ato de evangelizar, de levar as boas novas para as pessoas, levar uma ajuda, seja ajuda social, seja ajuda espiritual, levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas. E essa é uma missão de todos nós, serve para todos nós, não só para obreiros, não só para o pastor, mas cada um de nós que professamos a fé em Cristo, cada um de nós que aceitamos a Cristo nas nossas vidas, nós temos como missão de levar esse Cristo às outras pessoas também. Fazer com que outras pessoas conheçam esse Cristo que a gente conhece, que outras pessoas se entreguem a esse Cristo que a gente se entregou, que outras pessoas reconheçam que somente nele nós temos salvação, assim como nós reconhecemos. Amém? Em Tiago 1:22 diz que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, tudo que nós aprendemos, seja na igreja, numa pregação, numa palavra que alguém nos dá, ou até mesmo em casa, quando nós mesmos estamos estudando e meditando na palavra, tudo que nós aprendemos, nós temos que automaticamente colocar em prática em nossas vidas, porque senão se torna em vão. Torna-se apenas uma leitura, como se fosse um livro qualquer. Mas como está da palavra de Deus, nós temos que ser praticantes. Amém? Em 1 Tessalonicenses, é o próximo ponto, porque nós temos que estar preparados. Como estar preparados? 1 Tessalonicenses 5:17 diz que nós temos que orar sem cessar, estar em comunhão com Deus. Eu quero que vocês abram em 1 Timóteo 2. Timóteo 2, e o versículo... Mas tem muitas pessoas que não têm esse privilégio. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem muitos países que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Assim como também tem pessoas que já ouviram a palavra, mas não dão crédito. Então nós temos que sim nos preocupar com cada uma das pessoas aí fora, com cada um de nós aqui, com a nossa própria vida, com a nossa alma, com a nossa eternidade. Prosseguindo. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, tem pessoas que não têm visitantes. E se nós temos, nós podemos compartilhar. Porque nós devemos nos manter incontaminados do mundo, incontaminados do pecado, incontaminados das impurezas da carne, das nossas próprias vontades, porque nós sabemos que
que se nós alimentamos nossas próprias vontades, nós vamos contra a palavra de Deus. Nós vamos acabar condenados, porque nossas próprias vontades nos levam para o caminho da perdição. E somente alimentando o Espírito, somente alimentando o que Deus quer para as nossas vidas, somente assim nós iremos caminhar para o céu, caminhar para a vontade de Deus, através de Jesus Cristo. Agora o próximo ponto, como estar preparados. Vamos tratar de um assunto muito importante. Amós 5,18 diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Nós sabemos que muitos serão pegos de surpresa quando esse dia finalmente chegar. Muitas pessoas vão ser pegas de repente, porque é assim que vai acontecer, de repente. E muitas dessas pessoas vão ficar por causa de coisas muito pequenas. É por isso que Jesus fala da porta estreita, que é estreita a porta que leva à salvação, que leva ao céu, e larga a porta que leva à perdição. Por que estreita? Porque é difícil, porque nós temos que ser muito disciplinados. Como está sendo dito, por causa de coisas muito pequenas, nós podemos ser condenados. Por causa de coisas muito pequenas, quando chegar aquele dia, nós podemos ficar para trás. E a palavra de Deus nos diz que a memória das pessoas que subirem será apagada, não terá lembranças. E quem ficar, as lembranças vão permanecer. Eu imagino naquele dia as pessoas olhando para o lado e vendo que o pai subiu e ficou, que vendo que a mãe subiu e ele ficou, vendo que um parente foi e ele ficou. Eu vejo essa pessoa se lembrando dos conselhos que ela teve, que ela ouviu, mas que ela não deu crédito. As pregações que ela ouviu na igreja, mas que ela não deu valor. As vezes que alguém chegou nela e falou: se preocupe, o reino de Deus está próximo, você tem que tomar uma atitude, você tem que mudar, você tem que largar do mundo, largar as coisas do mundo. E essas pessoas vão lembrar que não deram valor. Mas o mais difícil de tudo isso, o mais terrível de tudo isso, que vai ser tarde demais. Não vai ter mais o que fazer, somente sofrer o que vai acontecer. E será terrível aquele dia. Apocalipse 6, versículo 16 e 17 diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia do Senhor, o grande dia da sua ira, e quem poderá o suportar? Nesse dia, uma das características do inferno, nós imaginamos que o inferno vai ser ruim porque Satanás vai estar lá, mas isso é um erro. O inferno vai ser ruim porque a ira de Deus vai ser despejada sobre o inferno. E Apocalipse diz que naquele dia muitas pessoas vão dizer às montanhas, aos rochedos, que caiam sobre eles para esconder da presença de Deus, se esconder de Deus, porque grande será o terror naquele dia, grande será a ira de Deus sobre as pessoas naquele dia, sobre os pecadores, sobre as pessoas que não deram importância à palavra de Deus, sobre as pessoas que não deram crédito ao sacrifício que Cristo fez na cruz. Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas depende de nós aceitarmos isso para as nossas vidas. Não depende só do sacrifício dele. Ele se sacrificou em nosso lugar, mas nós temos que fazer parte desse sacrifício, morrendo para o mundo, morrendo para nós mesmos, nosso velho homem. E não pode ficar nenhum vestígio desse velho homem, nenhuma iniquidade, nenhuma impureza, nada. Nós temos que ser verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus, nova forma de viver, totalmente transformados e o mais parecidos com Cristo possível. Eu ministrei domingo sobre nós sermos parecidos com Cristo, e nós temos que buscar isso a cada dia, ser parecidos com Cristo. Uma pessoa, quando ela recebe a palavra de Cristo, de Jesus, a palavra de Deus, e aceita o sacrifício de Jesus, ela tem que automaticamente passar a desejar com todas as forças ser igual a Jesus, andar como Jesus, fazer o que Jesus fez. E tudo nas nossas vidas, falando em pureza, falando em santidade, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que antes pensar se Cristo faria aquilo, se Cristo faria aquilo que nós estamos prestes a fazer, se Cristo falaria as palavras que nós falamos.
Muitas das coisas que nós fazemos, nós temos consciência que é errado, mas nós fazemos. Será que o que Cristo faria nesse momento? Como que Cristo agiria nas situações da maneira que nós agimos? Como que Cristo reagiria às situações como nós reagimos, às dificuldades, às provações? Como Cristo faria? E é esse o pensamento que nós temos que ter em todos os momentos da nossa vida. Sempre fazer tudo como Cristo faria. Sempre fazer tudo como a palavra nos instrui. Por isso a importância tão grande de nós meditarmos na palavra. Porque somente meditando na palavra nós vamos saber como ser obedientes a Deus. Somente a palavra pode nos apontar onde estão os nossos erros, onde estão os pontos que nós temos que corrigir em nós mesmos. Porque muitos dos erros que nós cometemos contra Deus e contra a palavra de Deus, nós cometemos inocentemente, às vezes até sem saber que estamos cometendo um erro. Por isso nós temos que meditar na palavra, porque ela vai nos instruir no caminho certo que nós devemos andar. Ela vai nos dizer o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Amém, irmãos? Aqui, mais um ponto. Como estar preparado. Tiago 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus à risca, inteiramente, completamente, toda ela. Não adianta pegar apenas alguns versículos que são agradáveis a nós e colocar isso em prática em nossas vidas e guardar isso em nosso coração. Nós temos que guardar toda a palavra de Deus em nossos corações e sermos praticantes de toda ela. Amém? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós vemos aqui que nós não podemos temer o homem, não devemos temer o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás. Antes nós temos que temer a Deus, porque Ele pode fazer a nossa alma perecer no inferno. E a ira de Deus que vai ser derramada sobre aqueles que não se acharem perfeitos naquele dia, aqueles que não obedecem à palavra de Deus. É Ele que nós devemos temer. Em Ezequiel 36, versículo 31, diz que nós devemos ter nojo do pecado e de tudo que é errado e desagrada a Deus, e não nos conformarmos. Nós temos que repudiar as coisas imundas, o pecado, a vontade da carne. Nós temos que obedecer apenas à vontade de Deus nas nossas vidas. Somente o que Deus quer para nós e não o que nós queremos. Agir como Deus quer que nós agimos. E não nos preocuparmos com nós mesmos, com a nossa vida aqui na terra. Porque como já foi dito aqui, a nossa vida aqui é passageira. Nós temos que nos preocupar com as coisas do alto. Nos preocupar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com as almas, com a igreja, com os nossos irmãos, com o próximo, amar o próximo. É isso que nós devemos evidenciar em nossas vidas. Em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarde os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, no dia do juízo, Deus vai trazer à tona todas as nossas obras, tudo de bom que nós fizemos durante as nossas vidas e tudo de mal que nós fizemos. E tudo aquilo que nós achamos que está encoberto, que está em oculto. Para Deus nada está em oculto. E que um desejo do meu coração para a minha vida, e é um desejo que eu tenho para a vida de vocês também, que naquele dia, aqui fala das boas obras e das más obras, Deus vai trazer a juízo naquele dia. Mas que naquele dia não se encontrem más obras. Que naquele dia todas as más obras nossas tenham sido apagadas. No momento que nós reconhecemos o nosso erro, no momento que nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos dos nossos erros e decidimos ser diferentes. E decidimos andar a cada dia buscando ser cada vez mais perfeitos, cada vez mais agradáveis a Deus, buscando a cada dia a santidade. E que naquele dia não temos nada do que sermos culpados, para que possamos estar com Deus na glória por toda a eternidade. E já estou finalizando. 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim:
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, que nós venhamos nos decidir hoje, nos purificar de toda a imundícia, nos purificar de toda a impureza que possa haver em nós, e buscar a cada dia o aperfeiçoamento na santificação, buscar a cada dia a santificação em Cristo Jesus, no temor de Deus. Vamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. Vamos buscar estar preparados para nos apresentarmos diante de Deus santos e perfeitos e incontaminados de qualquer impureza, de qualquer pecado. Vamos nos preocupar, irmãos, em nos apresentar diante de Deus perfeitos. Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje a respeito do reino de Deus, que é uma coisa que é evidente, que a qualquer momento pode acontecer. Então vamos estar em todos os momentos vigiando, todos os momentos tomando cuidado com as nossas vidas a cada dia, através da palavra de Deus e através de Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu gostaria de transmitir para a igreja. Eu peço perdão se eu não soube expor de maneira que todos possam compreender, mas que o Espírito de Deus possa trazer, possa esclarecer a nós aquilo que Deus quer trazer em evidência nas nossas vidas, possa esclarecer a nós o que Deus quer trazer, o que Deus quer falar conosco, e que verdadeiramente devemos estar prontos, irmãos, para estarmos com Cristo na glória por toda a eternidade. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé. Eu vou fazer uma oração com a permissão do pastor. Nessa oração, peça que o Espírito de Deus abra os seus olhos e torne claro para você todos os seus erros perante Deus. Reconheça nesse momento que você é um pecador. Reconheça nesse momento que você tem falhas, que você tem erros. Mas saiba que em Jesus esses erros podem ser apagados, essas falhas, esses pecados podem ser perdoados. Por mais pecadores que nós somos, mesmo assim Deus ainda é misericordioso. Foi por isso que Ele entregou Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Então vamos pedir nesse momento a misericórdia de Deus, pedir que Ele nos prepare, que Ele nos capacite, que sejamos a cada momento prontos, para que quando o grande dia chegar, nós estejamos preparados e prontos para entrar na glória com Deus e cear com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesse momento que coloque essa palavra em nossos corações, ó Pai. Escreva, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, em nossos pensamentos, ó Pai. Que possamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor, em tudo aquilo que foi trazido para nós aqui nesse momento, Senhor. Possamos guardar em nossos corações, possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Que venhamos reconhecer todo e qualquer erro que temos, ó Pai, e tampar toda e qualquer brecha, Senhor. Não dá, Senhor, nem mesmo 1% de legalidade a Satanás, legalidade da nossa própria vontade, Senhor. Mas buscar a cada dia nos apresentarmos diante de Ti, perfeitos, ó Pai, santos, aceitáveis diante de Ti, Senhor. Que venhamos nos preparar a cada dia, Senhor, para estar contigo, Senhor, na glória daquele dia, Senhor. Que Cristo buscar a Tua igreja, Pai. Convence, Senhor, os nossos corações, torna claro para nós, para onde temos errado, para que possamos hoje, Senhor, nos corrigir, para que possamos hoje, Senhor, nos colocar, Senhor, em conformidade com a Tua palavra, Senhor, à luz da Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, que possamos andar nos caminhos da Tua palavra somente dentro da Tua vontade, somente no centro da Tua vontade, ó Pai, em todos os momentos, que possamos ser usados, Pai, para levar o pleno conhecimento da Tua vontade para outras pessoas, ó Pai. Que possamos compreender a Tua palavra, que possamos entender a Tua palavra, Senhor, para aplicar em nossas vidas, para levar para os nossos vizinhos, levar para os nossos parentes, levar para os nossos colegas de trabalho. E por onde nós passarmos, ó Pai, possamos fazer a diferença. Que não venhamos andar em nenhum lugar sem antes falar da Tua palavra, sem antes falar do Teu amor, sem antes falar da Tua misericórdia para as pessoas. E que através das nossas vidas
outras pessoas possam chegar ao conhecimento de Ti, Senhor. Através das nossas vidas, pessoas possam conhecer os Teus mistérios, o plano de salvação das nossas vidas. Que através de nós, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser transformadas, pessoas possam ser libertas, ó Pai. Que através de nós, o nosso lar possa ser repleto de paz, possa ser repleto de amor, possa ser repleto, Senhor, de bondade, Senhor, do fruto do Espírito, Senhor, que possa habitar em nosso lar, habitar em nossos corações, que venhamos ser transformados pelo Teu Espírito, lapidados pelo Teu Espírito, para estarmos cada vez mais em conformidade com a Tua Palavra, Senhor, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa cada um dos Seus filhos que estão aqui nesse lugar e ouviram a Tua Palavra, Senhor, que não seja em vão, Senhor, mas que gere frutos na vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.